ano é porque eu até mandei lá no grupo pro pessoal, algumas pessoas sugeriram aumentar a quantidade de pontos das atividades já passadas. Teve um aluno que sugeriu diminuir a quantidade de pontos da avaliação de 40 pontos. E eu falei sobre o trabalho, porque que nem a gente está com muito trabalho para entregar, né? Tem atividade também para entregar agora no final do semestre, eu acredito que é mais corrido. Aí o trabalho, eu pensei que, tipo assim, devido à correria, talvez, eu não sei se, por exemplo, se ficaria certo tanto para você quanto para a gente, porque, tipo, eu acredito que não sei se a gente faria de forma certa o trabalho, entendeu? Aí eu queria. Você está querendo dizer assim, sem dizer, né? Aliás, você quer dizer, mas está sem palavras. Aqui, se der o trabalho, vai ter cópia e tal, e vai ficar aquela coisa, né? Como, normalmente, o trabalho é para dar ponto, né? Na realidade, eu pensei que podia ser. Que o trabalho podia ser entregue. Só que não seria muito preciso do jeito que você queria, entendeu? Eu estive pensando, porque eu não recebi nenhum retorno assim fechado de vocês, Bianca. Se você mandou esse e-mail, eu não vi, não, mas acho que você não mandou, não. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte: já dei algumas tarefas para vocês e dou mais uma. Estou previsto dar mais uma. Aí eu vou pegar essas tarefas todas e avaliar valendo 100%. Depois eu tiro a média e faço a conversão para nota, né? Entendeu? Entendi. Quem, E quanto à avaliação? Aí eu não dou avaliação. Acho que não tem problema não, né, Chico? Aquela prova de 40 pontos, acho que não. Está lá na resolução das avaliações, mas durante a pandemia, ensino remoto, eles têm que flexibilizar. Eu acho que não teria problema, não. Se tiver, depois eles vão brigar comigo. Não tem, acho que não vai ter esse problema, não. Tá certo? A norma está escrita lá, né? Mas é o que eu falei. Está combinado Tá dessa certo. forma? Tá Combinado, tranquilo? então. Qualquer coisa, você pode me mandar mensagem que aí eu posso avisar os meninos algo que você Mudar? quiser adicionar, ou quiser mudar. Acho que não. Já está muito em cima para mudar, Bianca. Vamos deixar dessa forma. Eu vou dar tarefas, né, e vocês vão realizando, e depois junta tudo e dá uma nota, digamos, média, né? Entendeu? Tem que, Entendi. tem que realizar. O cara que não realizar uma tarefa X, ele fica com zero. Vou somar o zero com as outras e tirar a média. Se não realizar, vai ficar, pode até ser reprovado. Tá certo? Tá Eu não vou certo. pegar as tarefas que ele fez e tirar a média, não. Eu vou pegar as tarefas que ele fez e dividir pelo número de tarefas que eu passei. Se alguém fez uma tarefa, eu dei 5, eu vou pegar a tarefa dele e dividir por 5. Entendeu? Mas se fizer, Entendi. não tem problema nenhum. Aí, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o assunto da aula, né? Na realidade é a continuação. Opa, Deus do céu. Deixa eu fechar aqui e ver se eu consigo, para ganhar tempo, entrar no slide. São tantos slides. Já comecei dando motivo para o Chico me gozar. Não, não gosto não. É normal. Absolutamente, né? É, Tá aí, tá aqui, beleza. beleza. Já tô gravando, tá, gente? A aula já está gravando. Olha aqui, gente, na última aula, eu expliquei o funcionamento desse retificador aqui. Na realidade, eu tinha explicado ele com diodo, agora só acrescentamos o tiristor, né? Mudamos o diodo pelo tiristor, né? O circuito funciona da mesma forma, né? Não há como funcionar diferente. O que existe de diferença, só para relembrar vocês, é que o tiristor não vai conduzir a partir do momento que ele fica polarizado diretamente. Ele vai conduzir estando polarizado diretamente na hora que ligar o pulso sobre ele. Só isso.
Então, você controla o momento que ele entra em condução, consequentemente, você vai controlar essa área amarela aí, ó. Cada ângulo de condução dá uma área diferente, e você controlando isso, você controla o valor médio. Então, o objetivo desse circuito, em termos, é variar o valor médio da tensão aplicada à carga, né? A topologia é a mesma. Tem uma consideração que a gente fez, talvez tenha ficado um pouco confuso. Não é confuso, mas pode ter, porque acho que a aula ficou meio assim, meio truncada, que é o momento que você passa a considerar como ângulo zero. Vocês lembram disso? Qual que é, Bianca? Você lembra? Onde fica o zero, alfa zero? Seria essa parte, como posso... essa parte do alfa-linha, esse alfa-linha... Nós temos, no retificador com diodo, não tem razão de ser o alfa porque não é controlado, né? O diodo, quando você põe 3 tiristores aqui, o diodo conduz a partir do momento que a fase dele fica com a tensão instantânea maior que a do outro, né? Aí ele conduz, por exemplo, daqui, ó, o diodo da fase A, ele vai conduzir até esse ponto, porque nesse ponto entra o da fase B, e assim sucessivamente, né? No caso de ser tiristor, o tiristor está pronto para disparar a partir desse ponto. O tiristor A, o tiristor 1, o tiristor 2 a partir desse ponto, o 3 desse e tal, só que vai disparar na hora que você aplicar o pulso. Como os tiristores, eles só podem disparar a partir da hora que na hora que ele está polarizado diretamente, o ângulo de disparo dele, o alfa, passa a ser contado a partir dali, daquele cruzamento. Se fosse um retificador monofásico, que não tem esse conjunto de fases, e o tiristor estaria habilitado a conduzir a partir de ômega t igual a zero, o alfa é contado a partir de zero, né? Só que nesse caso, como ele fica polarizado diretamente a partir desse cruzamento, o alfa é contado a partir desse cruzamento. É o que está dizendo esse gráfico aqui, ó. O alfa, olha aqui, ó, ele é contado a partir do cruzamento. Observe que eu apliquei o pulso, que tem os pulsos representados aqui, ó. Esse aqui, ó, é o pulso que eu liguei no tiristor A, tiristor 1, desculpe, é o IG1. Então, ele vai disparar nesse ponto. Por quê? Porque eu apliquei o pulso aqui, nesse momento, e ele está polarizado diretamente nesse momento, né? Então, o alfa conta a partir desse cruzamento e vai até a hora que eu apliquei o pulso dele, né? Não é o mesmo alfa quando eu considero a senoide da fase A começando pelo zero. Isso a gente chama de alfa-linha. Se eu for trabalhar com ábaco de Puchilovsky para determinar o beta, eu vou considerar lá no ábaco de Puchilov, onde está escrito alfa, eu vou considerar o alfa-linha, porque o ábaco de Puchilovsky é considerando a situação monofásica, é considerando a célula retificadora básica. Então, tem que fazer essa pequena conversão aí, ó, né? Lá eu uso alfa-linha, que para o monofásico é a mesma coisa de alfa, mas para o trifásico é diferente, né? O alfa do trifásico é alfa-linha menos esse ângulo θ aqui, ó, que é o ponto de cruzamento, que para esse caso aqui é 30 graus. As fases se cruzam em 30 graus. Então, desse ponto até a hora que elas vão se... Desse ponto até o primeiro cruzamento, passa-se um ângulo θ que é 30 graus, isso é π sobre 6, tá certo? E a partir daí... A alfa-linha seria o θ mais o alfa, então, né? Exatamente, tá certo? Bem, então o tiristor disparou aqui, né, vai ficar disparado até que, ou como a carga aqui é indutiva, né, tem um elemento indutivo, ele vai disparar até que o outro entre em condução ou que flua toda a energia do indutor, né? Que pode acontecer depois de 180 graus. Né? Professor, Oi. Então, só para ver se eu entendi. Tá. O zero a gente vai considerar o 30, né? O ômega, o zero, ó, toma cuidado, na hora que você for verificar para
deduzir a expressão matemática, você vai pegar a senoide aqui, ó, senoide, por exemplo, essa aqui, né, e vai integrar considerando aquele instante, mas não esquecendo que deve ser acrescentado nele o teto. Certo. Certo? Daqui a pouco eu mostro isso melhor para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Certo? Bem, eu só estou lembrando que nós falamos na aula passada para a gente poder entrar no que eu estou querendo. Falou? Então, veja bem, esse tiristor vai disparar nesse ponto. Quando chega aqui, ó, ele não corta porque a carga é indutiva. Observe a corrente dela, ó, ela não chegou no zero ainda. Mas se ela chegar no zero antes do outro tiristor disparar, vai haver uma descontinuidade. Né? Nós não vamos estudar o caso da descontinuidade aqui, não, por falta de tempo, tá, gente? Eu ia até mexer com ele hoje aqui, mas como a gente está sem tempo, quer ver? Dá uma diferença aqui na forma de onda quando tem a descontinuidade, tá certo, cara? Mas nós não vamos estudar ele, não. Vamos considerar o que é mais comum, é o caso que não há descontinuidade, porque geralmente as cargas são tão indutivas que o beta é muito maior do que esse ângulo aqui, ó, que o próximo tiristor entra em condução. Você sabe que, como as fases estão defasadas de 120, os tiristores disparam com a diferença de fase entre cada um de 120 graus. Por exemplo, se esse disparou aqui num ângulo X, o outro vai disparar 120 graus, o terceiro 120 graus depois do segundo, e assim sucessivamente. Isso quer dizer que antes, normalmente, né, antes que a corrente chegue no zero, o outro já disparou. E as cargas geralmente são muito indutivas, que a gente pode considerar que essa ondulação vermelha aqui é quase desprezível, tá certo? Tá legal? Agora vamos ao passo seguinte, que é aquilo que... Foi o Cristian que me perguntou, né, Cristian? Aqui, ó. É a dedução da expressão do cálculo do valor médio. Né? Veja bem, vou voltar lá. Para você calcular o valor médio, você tem que calcular sempre a área dividida pelo período. Né? Observe que a condução de D1, do tiristor 1, vai desse ponto até esse. Então, dá uma área que é igual a essa que eu estou mostrando aqui positiva, mas esse pedacinho negativo aqui. A condução do 2 vai daqui, ó, até aqui. Tá certo? Se eu pegar um período todo de 0 graus, de 0 até 2π, que é aqui, ó, eu vou observar que tem 3 áreas iguais. Cara. Vocês estão enxergando isso, cara? Tem uma área, mais outra, esse pedacinho aqui, mais esse de cá, é a terceira área. Então, a área total em um período é o produto de uma área dessa aqui, ó, 3 vezes ela dividido pelo período. Então, basta eu pegar a função dessa senoide aqui, ó, veja bem, a função dessa senoide aqui, a expressão matemática dela é V máximo seno de ômega t, não é? Ela começa no zero, cara. Então, eu pego só essa aqui, para simplificar, verifico qual é esse ângulo aqui nela, tá certo? Integro dele até esse ângulo aqui dela. Aí eu pergunto, considerando isso, que ângulo é esse aqui? Qual que é o nome dele, a expressão dele, matemática, desse ângulo aqui, ó? Para senoide A. Como é que vocês calculariam? Ele tendo esses elementos aqui, ó, θ, alfalinha e alfa. Qual é o ângulo que você põe lá na hora que você for integrar? É integral desse ângulo até o outro. Esse aqui, qual que é? Veja bem. Seria de 60. Fala aí, um de cada vez aí, que eu não entendi. Todos os dois começaram e não terminaram. Seria esse ângulo aqui, ó. Seria... Eu pensei em π sobre 2, né? Esse do não meio. Ângulo. π sobre 2, mas qual que é o nome de π sobre 2 aí? 90 graus. Qual é o outro nome dele? Alfalinha. Né? Concorda? E o que é alfalinha? É alfa mais θ, né? Não é isso? Então, esse tiristor vai disparar em que ângulo? Nesse caso... 90. 90. Por que é 90? Porque o alfa é 60 e o θ é 30. Aí que tá. Olha aqui, ó. O ângulo de disparo do tiristor, o nome que a gente dá para ele, qualquer que for o retificador, é alfa. Monofásico, trifásico, meia onda, é alfa. O alfa
É só esse pedacinho aqui, ó. A controlabilidade, gente, é daqui até aqui. O alfa indica isso. Então, o alfa já começa com teta, com 30. E se o disparo vai acontecer em 90, significa que o alfa é 60. Tá certo? Então, eu digo lá, o tiristor no retificador trifásico disparou em 60 graus. Os 60 graus é contado a partir daqui. Isso tem que ficar bem clarinho para vocês. Ele disparou em 90, considerando a senoide. E como eu vou calcular a área, eu vou considerar a senoide, e lá eu vou considerar 90. Só que o 90 da senoide é alfa igual a 60. Porque eu estou colocando 30 a partir... para calcular o ponto da senoide, eu tenho que somar os 30 aqui. Vocês não podem esquecer disso, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Não sabe por quê? Qual o risco? Porque o tiristor, o controle dele é de alfa 0 até alfa 180. Se eu começo aqui, ó, eu posso considerar, lá no meu comando, quando eu estiver ajustando ele, que eu posso produzir o disparo do tiristor de alfa igual a 0 até alfa igual a 180 graus. Quer dizer, eu vou ajustar o pulso lá de 0 graus a 180 graus. Então, eu vou poder disparar o tiristor, né, numa varredura de 180 graus e não uma varredura 180 graus menos 30 graus, que seria o caso se eu não tivesse feito essa consideração do alfa contado a partir de 30 graus, entende? Então, veja bem. E a outra explicação para isso é que não adianta aplicar pulso no tiristor para ângulos inferiores a esse 30 graus, inferiores a esse cruzamento. O comando nem vai aplicar, porque não adianta aplicar. Por que não adianta? Porque antes desse cruzamento, o tiristor está polarizado reversamente pela tensão do outro tiristor que estava conduzindo. Tá certo? Que no caso era nesse aqui, ó, vendo aqui, a forma de onda aqui, ó, é o T3. Quando o T3 conduz, o TH3 conduz, ele coloca a fase C aqui, ó. E a tensão que aparece entre anodo e cátodo é a tensão entre a fase A e a fase C. Quer dizer, a fase C é mais positiva do que a fase A. Aqui, ó, a fase C está lá em cima, a fase A está aqui embaixo. Aqui, ó. Então, de 0 graus até 30 graus, a tensão C é maior do que a tensão A. O potencial do cátodo é maior que o potencial do anodo. Então, o tiristor está polarizado reversamente. Então, não adianta aplicar o pulso. Após o cruzamento, a situação muda. A tensão do A, na fase A, fica maior que a tensão de C. Aí o tiristor fica polarizado diretamente, só que não vai disparar, só vai disparar se você aplicar o pulso sobre ele. Então, essa referência aqui é uma referência que eu dou ao comando para dizer para ele que, a partir desse ponto, você pode aplicar o pulso. E você tem 180 graus de varredura para poder modificar esse ponto, se for necessário, entende? Por isso que é usado essa filosofia aqui, ou essa situação aqui, o macete aqui. Você não começa de 0, não. Mas quando a gente vai calcular o valor médio, a situação é diferente, né? Porque eu calculo o valor médio usando uma expressão matemática relativa à senoide, né? E é melhor e mais fácil, fica a expressão mais tranquila de trabalhar, quando você usa uma senoide que está, digamos assim, em fase com o plano cartesiano, quer dizer, a senoide aqui, ó, o zero dela é o zero do eixo. Fica muito mais simples. Se eu usasse essa senoide azul, o zero dela está aqui, ó, a expressão ficaria mais complicada. Entendeu? Então, usando a senoide A, tá certo? Eu vou integrá-la desse ponto aqui, ó, e esse ponto é o alfa linha, aqui é o alfa mais o teta. Por isso que eu coloquei aqui, gente, ó, o alfa linha, tá vendo, cara? Tá enxergando aí? Daí? O alfa linha, cara. Eu vou iniciar, vou considerar que é o primeiro ponto da senoide que eu vou utilizar nessa integral definida. E o outro, voltando lá, ó, o outro ponto é esse aqui, ó, da mesma senoide. Que ângulo é esse aqui? É esse que eu estou considerando aqui, mais esse ângulo todo aqui, ó. Quantos graus que dá isso aqui? 120 graus. Por quê? Porque o tiristor, a senoide aqui, ó, ela vai modificar, ela vai deixar de ser considerada quando o outro tiristor disparar, porque aí o tiristor anterior sai e entra o outro. Mas como eu estou considerando só a primeira, né, e a primeira
esse ponto aqui, ó, de descontinuidade dela é 120 graus após a hora que ela iniciou, então eu vou lá na expressão matemática e coloco lá, ó, alfa' mais 120 graus aqui, π sobre 3. Então, eu estou integrando o primeiro ponto da senoide A, no qual o tiristor entrou em condução, até o final dela, quando o outro entra em condução, que é aquele primeiro ponto mais 120 graus. O resto você já conhece. Então, e multiplico por 3, né? Por quê? Porque são 3 áreas daquela que eu estou considerando. Então, 3 vezes a área dividido pelo período. Isso aqui, ó, é o valor médio de tensão na saída. A dedução disso está na apostila, gente. Eu ia mostrar ela para vocês como está aqui, mas como ela está lá na apostila, e é só algebrismo, talvez acho que não estamos com muito tempo para fazer isso, não. Tá? Tem a dedução aqui, mas está lá na apostila. O que importa é, vocês já sabem deduzir isso, já sabem fazer, já fizeram várias vezes, né? O que importa é a expressão final, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Eu fiz todo o processo de dedução, que eu deixei lá para vocês, né? É só acompanhar, e chegamos a essa expressão aqui. Agora, vocês se lembram dessa expressão? Ela é conhecida de vocês. É a tensão média na saída do retificador trifásico, aqui, ó. Viu a média? 1,17 vezes tensão fase neutra. Esse termo aqui, ó, é a tensão média na saída do retificador com diodo. Quando você coloca o tiristor, você multiplica esse valor pelo cosseno de alfa, entendeu? Aí que está a controlabilidade, né? Variando alfa, variando o ângulo de disparo, alfa, eu vario o valor médio. Em resumo, o valor médio da tensão na saída do retificador varia cossenoidalmente, né? É uma constante vezes o cosseno, então é uma função cossenoidal. Qual que é a constante? 1,17 vezes tensão fase neutra, que é uma constante. A tensão fase neutra é constante, você pôs o valor lá, ele é constante. 1,17 é um número, então isso tudo aqui é uma constante. Isso aqui é uma variável. Por que é variável? Porque o cosseno de alfa não, o alfa é variável. Eu posso variar, né? Eu posso variar o ângulo de disparo. Então, eu posso ter o valor médio que eu quiser, né? Por quê? Porque o cosseno varia de mais 1 até menos 1, não é isso? Assim como um seno, não é? Quando o alfa for 0, por exemplo, veja bem, alfa 0, qual que é o cosseno de 0? Plim, plim, plim. 1. Então, se eu disparar em 0 graus, gente, olha bem, vou voltar lá, ó. Se eu disparar em 0 graus, onde que está o 0 graus aqui? Ó? Alfa 0 está aqui, né? Não é aqui, não, é aqui, ó. Alfa 0 é esse ponto. Se eu disparar aqui, ó, a tensão na saída é igual a 1,17 vezes tensão fase neutra, exatamente igual a do retificador com diodo. Mas o retificador com diodo, ele começa a conduzir aqui. O retificador com tiristor com alfa 0 é igual ao retificador com diodo, concorda? Então, você tem a mesma expressão, 1,17 vezes tensão fase neutra vezes 1. Né? E se eu disparar em 90 graus, só ajustar o ângulo, ajustar o pulso aqui, ó, e disparar em 90 graus, olha onde é 90, hein? Aqui, ó, 0, 30, 60, 90 aqui, ó. Tá certo? Se eu disparar em 90, a onda ela começa aqui, certo? E coloco mais 120, ela vai vir até aqui, ó. Por quê? Porque, olha, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou disparar em 90 graus. Esse aqui está disparando em 60, veja bem, ó, 30, 60, o 90 está aqui. 90 disparou, mas essa seta some toda hora. Mais 30, 60, 90, 120. Por que 120? Porque o outro vai disparar em 120. Então, essa partezinha negativa aqui, ó, ela vem até aqui, ó. Desculpe aí. Qual que é o seguinte? Qual que é a interpretação? A área positiva é igual a área negativa, concorda? Deixa eu dar uma tossida aqui. Eu fico falando muito, a minha garganta fica seca. Então, voltando aqui, ó. 0,30, 60, 0,30, 60, aliás,
0, 30, 60, 90. Então, eu vou ter uma onda que tem esse triângulozinho, essa partezinha aqui, quase um triângulo, mais um outro igualzinho embaixo. Então, área positiva igual a área negativa. Então, quando o disparo acontece em 90 graus, se eu ajustar o pulso para 90 graus, eu vou ter o quê? Lá embaixo, 1,17 vezes cosseno de 90. Quanto que é cosseno de 90? 0. Então, o valor médio é 0. Por quê? Cosseno de 90 é 0, 1,17 fazendo neutro vezes 0 é 0, então dá 0. Entendeu? E a forma de onda lá atrás vai me mostrar isso, oh, meu Deus. Porque a parte positiva é igual à parte negativa. Ambas, uma anula a outra. E se o ângulo de disparo for quanto? 270. Quanto que é o cosseno de 270? 0. Volta a 0, né? Espera aí, eu quero que digamos que dispara aqui, onde que eu pus a seta. Que ângulo é esse aqui? 30, 60, 90. 0, 30, 60, 90, 100 e quanto aqui? Eu vou fazer de novo aqui, que eu mesmo estou me perdendo aqui. 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus. 90 nós já vimos que vai dar 0, né? Isso. Agora eu vou pôr mais 90 aqui, né? Aqui, ó, não é isso? 90, 120, 150. Eu estou com medo de estar contando errado. 30, 60, 90, 120, 150. Eu contei certo aí, Jéssica? Vocês são mais... Eu quero disparar aqui, ó. Que ângulo é esse aí? Seria... Espera, quanto que... Qual que é o seno? 150? 150. E qual seno de 150 é quanto? Na maquininha aí, ó, cosseno de 150. Menos 0,866. Na realidade, eu estou perdendo igual... Na realidade, se eu disparar aqui, gente, o que vai acontecer? Não vai ter área positiva nenhuma, só tem uma área negativa. Então, vai dar um cosseno negativo. Então, vai dar uma tensão negativa. Qualquer ângulo a partir de um certo ponto dá uma tensão negativa. Então, eu posso ter tensões positivas, 0 e negativa. Tá? Só que tem um detalhe. Disparar nesse ponto aqui, ó, é teórico. Tá? Por quê? Se você pegar o ábaco de Puch-Larsen, lá tiver tempo, você vai dar uma olhadinha, que eu estou no limite no qual eu posso garantir a continuidade, isto é, que o regime seja contínuo, isto é, que eu não tenha uma área sem tensão ou sem corrente, entendeu? Para que eu consiga gerar uma tensão só negativa na carga, só negativa, e o circuito funcionar normalmente, mas com tensão só negativa, eu tenho que inverter a bateria. Só no caso de eu inverter a bateria, é que eu consigo uma situação lá pelo hábito de Puch-Larsen de ter a possibilidade de ter o circuito funcionando de forma contínua. Caso contrário, não. Então esse circuito, na realidade, ele vai produzir tensões médias que variam de um valor X, né, que é 1,17 vezes o valor fase neutra, até 0. O resto, invertendo-se a tensão da fonte, eu consigo também. O circuito que faz isso na prática é chamado de inversor não autônomo. Ele promove uma tensão negativa na carga, mas ele tem que inverter a bateria. Se essa bateria aqui, ó, se o E for a tensão de produzida numa armadura de um motor de corrente contínua, essa inversão acontece normalmente, porque quando você gira o motor num sentido, ele gera uma tensão E. Quando ele gira em sentido contrário, a tensão inverte automaticamente. Isso é usado no controle de velocidade do motor de corrente contínua.
entendeu? A inversão de polaridade para gerar uma tensão média invertida e variar aquela tensão média, o valor médio dela, tá certo? Com isso, você vai controlar o motor. O motor está girando num sentido, se controla a velocidade dele. Vai controlando até a hora que você quiser. Na hora que você disparou no zero, por exemplo, ele estava girando, aí ele vai parar, vai reduzir a velocidade, nesse caso, a tensão vai inverter. E aí você vai controlar o valor médio negativo e estaria controlando a velocidade da frenagem dele, entendeu? O tempo que ele vai gastar para frear, que é o tempo que você vai controlar em termos de valor médio. Quanto maior o valor médio que você estiver controlando, né, você vai tirar a energia mais rápido do eixo dele e ele vai parar, tá certo? Bem, isso é o princípio da coisa, tá, gente? Vocês vão ter condição de explorar isso mais quando estiver estudando lá no quarto módulo, o controle de velocidade de motor, só que não vai usar tiristor, vai usar outro componente lá para fazer esse tipo de coisa. Bem, para fechar o nosso curso, gente, é importante que vocês conheçam o funcionamento dessa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa? É um retificador trifásico de onda completa totalmente controlado. É o caso mais usado, né, que se usa ainda. Você não monta uma estrutura trifásica de meia onda com tiristor. Não precisa. Ela tem certas desvantagens que já falamos quando a gente estudou retificador trifásico com diodo de meia onda. Essa aqui já não tem esse mesmo problema, mas é uma estrutura complexa. Não pelo funcionamento dela, né? Porque o funcionamento dela nós já até analisamos para vocês, é um funcionamento assim, até simples de entender. A complicação é o controle dela, a controlabilidade, que também não é muito complicado. Não. Na realidade, a gente precisa tomar cuidado com os momentos de aplicação dos pulsos nos tiristores, porque são 6 tiristores, né? E esses 6 tiristores eles têm que disparar numa sequência certa, e tem que haver um controle único para isso. O comando que faz isso com o TCA-785 usa 3 785, formando um conjunto, cada um produzindo 2 pulsos, né? Um pulso para cada tiristor. Vou mostrar aqui a técnica que a gente usa para analisar o comportamento do circuito. E também mostrar uma coisa importante, que é tão importante aqui quanto para o trifásico que a gente viu, que é o ângulo θ, que é o ângulo de cruzamento. Nesse caso aqui, quando o retificador for de meia onda, de onda completa, o cruzamento das fases não é em 30 graus. Olha aqui, ó. Por quê? Porque nesse tipo aqui não tem significado tensão fase neutro, aquelas senoides que a gente usou anteriormente, porque nós vamos trabalhar com tensão fase-fase, tá certo? E a gente considera esse mapa de pulsos aqui, ó, e esse mapa tem as tensões de linha e as tensões ao contrário. E o cruzamento acontece quando os valores das tensões elas se cruzam, né? O ponto de cruzamento que eu considero é considerando as 6 tensões, não só 3, as tensões normais e as tensões invertidas, porque são pontos que habilitam os tiristores para entrar em condução, entendeu? Por quê? Porque nos cruzamentos, que cada cruzamento que tem aqui, eu vou trocar uma situação que estava preponderando. Isto até ele tinha uma situação que tinha uma tensão fase-fase predominante em relação às outras, colocando um ponto mais positivo no circuito e o outro ponto mais negativo. A partir do cruzamento, troca essa relação. Veja bem, nós estudamos isso quando colocamos diodo lá. Ó. Nesse cruzamento aqui, olha, até ele, ó, de 0 até esse cruzamento, a maior tensão no circuito era a tensão CB. O C era o ponto mais positivo, o B o ponto mais negativo. A partir desse cruzamento, a maior tensão passou a ser AB, isto é, houve uma mudança na primeira letra que está designando a tensão, o que significa que o ponto A
no caso, a fase A, ficou com potencial mais positivo do que a fase C. A B continuou, significa que o ponto mais negativo ainda continua sendo o B. Quando troca a primeira letra, né, um tiristor do lado direito aqui, ó, que é o lado que dispara quando o anodo for positivo, ele se habilita a conduzir. Quando troca a segunda letra, é do outro lado que vai haver a habilitação para o tiristor disparar. Então, toda vez que há um cruzamento, quando passa de um cruzamento, muda alguém de algum lado. Alguém se torna habilitado porque ficou com o anodo mais positivo, ou alguém fica mais habilitado porque ficou com o catodo mais negativo. Então, esses são os pontos de referência. Por isso que o θ é contado tomando esse ponto como referência. Então, quando eu digo que um retificador trifásico de onda completa dispara em 0 graus, eu vou estar considerando esse cruzamento aqui. Ó. Já estou contando 60 graus. Por quê? Porque esse cruzamento aqui é 60 graus. Já que tem 30 aqui, mais 30 aqui. Então, esses cruzamentos vão acontecer em ângulos iguais a 60, que habilita o tiristor, que pode ser do lado negativo ou positivo, depende de qual ponto que eu estiver considerando aqui, qual tiristor que vai entrar em condução, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou aplicar um pulso naquele tiristor e ele vai disparar. Se eu quiser disparar em 0, eu aplico no ângulo alfa 0, que é contado a partir desse ponto. Se eu quiser disparar em 30 graus, aqui, onde eu pus a seta, eu vou aplicar um pulso nesse ponto. Se eu quiser disparar em 90, vai e assim sucessivamente. Eu sempre vou contar a partir daí, entendeu? É por isso, gente, que olha bem aqui, ó, nesse exemplo que eu estou dando, o alfa é 90, olha aqui, se vocês não pegarem isso aqui, vocês vão errar o circuito, a forma de onda com certeza. Olha aqui, ó, alfa é 90. Então, se eu pegar uma senoide como referência, eu vou disparar o tiristor dela em 90 mais 60, em 150 graus. E veja bem aqui, ó, se eu pegar a forma de onda a B, no caso, aqui está o zero. Vou começar do 90 aqui, ó. 90 mais 30, 120, mais 30, 150. Então, ele vai disparar aqui, ó. Então, essa onda que está aqui, ó, olha, ela está lá na frente, ela é decorrente do tiristor que ficou habilitado nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Nesse ponto eu já posso disparar o tiristor da fase AB. Qual que é o tiristor da fase AB que eu estou me referindo? O que se tornou habilitado a partir desse cruzamento aqui, ó. Tá certo? Quem ficou habilitado a partir desse cruzamento aqui, como mudou a primeira letra, é o tiristor da linha A, que é o tiristor H1. Então, TH1. Então, vou aplicar um pulso no gatilho dele, alfa após aquele ponto. Né? Como eu estou querendo o alfa 90, é 90 graus a partir desse ponto. Então, está aí, 30, 60, 90, que é esse ponto aqui. Ó. Aí ele disparou. E quando ele dispara, a tensão que vai aparecer lá na saída é a tensão dele, da fase A. Essa tensão que eu mostrei aqui é a tensão da fase A. A em relação a quê? A B, né? Por que B? Porque B era a segunda letra, e a segunda letra ela se manteve. Então, o tiristor do lado negativo era o mesmo, e ele já estava conduzindo. Né? Esse mapa aqui, gente, é a primeira coisa que vocês têm que desenhar. Né? Porque se você tem esse mapa aqui, você consegue desenhar as ondas todas e consegue posicionar os pulsos aqui, ó. Observe que se o tiristor 1 disparou nesse ponto aqui, ó, porque eu já mostrei, e você faz a projeção aqui, ó, você já mostra no mapa de condução que ele começou nesse ponto aqui, ó, e ele vai conduzir durante 120 graus. Todo tiristor conduz durante 120 graus, então ele vai conduzir até aqui. Aqui vai entrar um tiristor do lado dele e vai cortá-lo, que vai conduzir, por sua vez, 120 graus. Até o próximo conduzir, assim sucessivamente. Cada tiristor do seu lado vai conduzir 120 graus. E o tiristor do outro lado, a mesma coisa, só que há uma defasagem, né, entre o de cima e o de baixo, do lado positivo e do lado negativo. Para vocês ir já assumindo isso aí, e absorvendo, entenda o seguinte, os tiristores do lado positivo,
eles disparam dessa forma, de 120 e 120. O do lado negativo, a mesma coisa, de 120 e 120. Só que, comparando um lado com o outro, há uma defasagem de 60 graus aqui. Ó. Por exemplo, o tiristor TH1, ele disparou aqui, mas já tinha o outro do outro lado, que era o TH6. TH6 está ligado onde? Aqui, ó, na fase B. E por que ele estava conduzindo? Porque a fase B era mais negativa, conforme eu mostrei antes. Então, o TH1 entrou, cortou o TH5, né, que estava conduzindo, e fica conduzindo junto com o TH6. Passou 60 graus, entra alguém que vai substituir o 6, mas o 1 continua. E vai tendo essa troca-troca, tá certo? Aqui está um mapa de pulso que eu devo aplicar lá no circuito para fazer esse arranjo. Observe o seguinte, os tiristores de um lado, do lado direito aqui, são ímpares. Os tiristores ímpares, 1, 3 e 5, vão disparar com esses pulsos aqui, ó. O vermelho, isso é azul, né? E verde. Para mim, são essas coisas aqui, mas eu sou meio daltônico. Mas, de qualquer forma, aqui, ó, TH1, TH3 e TH5. São os pulsos chamados de pulsos principais. Esses pulsos disparam os tiristores do lado direito. Do outro lado, os tiristores pares, que são o 2, o 4 e o 6. Tá certo? Isto é, esse pulso aqui vai disparar quem? Esse aqui, ó. Aliás, esse aqui é o verde, o 2. Vai disparar o tiristor 2, aqui. O tiristor 2 não vai ter que entrar aqui, apliquei um pulso a ele aqui, ó. O tiristor seguinte, o 4, vai disparar aqui, ó, o pulso que eu apliquei a ele. O seguinte é esse aqui que é o 6, ele vai disparar aqui, ó. Tá certo? Então, esses primeiros pulsos aqui, os coloridos, disparam os tiristores. E os amarelos? O que esses amarelos estão fazendo aí? Os amarelos são chamados pulsos de reforço, porque eles garantem a condução de um tiristor quando eu disparar o outro. Porque para o circuito funcionar tem que ter 2 tiristores conduzindo ao mesmo tempo. Então, quando eu ligar o circuito, por exemplo, se eu aplicar o pulso só num tiristor, o circuito não vai funcionar. Por quê? Como é que vai ter corrente pela carga se só ele estiver em condição de conduzir? Se eu fechar só essa chave aqui, como é que vai ter corrente? Eu tenho que fechar a chave do outro lado. Então, na hora que eu ligo o circuito, eu tenho que aplicar. Qualquer que seja o momento, qualquer que seja o que estiver acontecendo aqui em termos de tensão, né? Porque eu posso disparar no início, mas eu posso disparar aqui no meio. Né? Na hora, qualquer que seja ela, quando eu for disparar, pôr a ponte em funcionamento, eu tenho que disparar 2 tiristores, um de um lado, outro do outro. Por isso que existem 2 pulsos. Né? Por exemplo, na hora que eu disparei esse tiristor TH1, o TH6 estava disparado? Não, porque eu liguei agora, então tem que aplicar o pulso dele também para ele disparar. Olha o pulso dele aqui, cara. Esse pulso aqui, ele existe, não é para controlar o tiristor 6, não. É para garantir que o circuito vai funcionar quando eu disparar o tiristor 1. E isso é válido para todos os outros tiristores. Por exemplo, quando eu quiser disparar o tiristor 3, aqui, ó, eu vou aplicar um pulso nele, aqui, ó, o pulso azul do tiristor 3. E ele vai disparar com quem? É só ver o pulso amarelo aqui, ó. Eu tenho que aplicar também no 2. Por quê? Porque para disparar o 3, né, a corrente vai passar por ele e voltar pelo 2 aqui, ó. Porque se eu olhar a fase dele lá, ó, eu vou verificar, quer ver? Deixa eu pegar lá, ó. Eu vou verificar que quando ele disparar, a tensão que vai aparecer é a tensão BC, isto é, a tensão da fase dele, né, que é o B, com a do outro, que é o C. E assim sucessivamente. O que facilita, assim, se você conseguir determinar o ponto exato do primeiro tiristor, você não pode errar aquilo que eu falei. Ó. A consideração do alfa-linha e tal. Se você errar isso, complicou. Mas se você conseguir acertar esse primeiro pulso aqui, os outros são automáticos. Olha aqui, ó. Olha a escadinha que existe aqui, ó. Posso fazer observação? Claro, Chico. Sempre bem-vinda. Então não esquece de fazer chamante, não. De fazer o quê, Chico? Chamante. Nossa, mesmo? Já? Nossa, 40, nossa. Exato, falta 1 minuto. Obrigado, Chico. Eu vou só fechar aqui, na aula que vem a gente continua. Agora vocês vão dar uma lidinha na apostila, gente, porque isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Então, olha aqui, só para fechar. Vamos lá.
Olha o mapa de pulsos aqui. Ó. Se eu acertei esse primeiro, basta desenhar o segundo como reforço 60 graus depois, porque há uma defasagem de um lado e do outro 60 graus. O segundo, olha a ordem numérica aqui, 1, 2, 3. O segundo já é do lado negativo, mas ele vai acontecer 60 graus depois do primeiro, cara. O primeiro está aqui, cara, nesse ponto, o segundo, do outro lado 60. E vai desenhando na sequência numérica os pulsos. TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6. E depois desenha 60 graus os pulsos de reforço. Fez isso, está desenhado o mapa, tá certo? Ou, se você quiser, se preferir, desenha o mapa de condução que te dá exatamente esses momentos aqui. Ó. Então, gente, eu vou desafiar vocês a fazerem o seguinte, vocês vão pegar a apostila, duas coisas para vocês pensarem. Vocês vão pegar a apostila de vocês e dar uma lida nessa dedução aqui, nessa fórmula aqui, tá? Vê lá. Se tiver dúvida, vocês vão trazer para mim na aula que vem e me perguntar de fato. E dá uma olhadinha nisso que eu acabei de falar aqui e anotem as dúvidas, tá certo? Anotem todas as dúvidas para retirá-la na aula que vem e poder sair daí da aula com uma percepção melhor disso que eu falei. Porque para iniciante, quem não viu isso antes, isso é extremamente complicado. Para quem já sabe, é muito fácil, tá certo? Beleza? Mesmo para quem já sabe, e mesmo sendo fácil, precisa de muita atenção. E nós não temos tempo, não vamos ter tempo de ficar fazendo muito exercício, indo e voltando, até vocês pegarem esses conceitos aqui. Entendeu? Tá combinado assim? Combinado. Ô, gente, eu tô vendo aqui que continua 6 pessoas, que devem ser os mesmos, né? Os demais nós vamos ter problema, olha aqui. Vou até parar a gravação aqui, porque para não comprometer alguém. Então, parei a gravação.